Numa entrevista em Marrocos entre os anos 1995 a 1996, Savimbi chegou a dizer que o ponto mais baixo da carreira dele como político foi ter perdido o engenheiro Jeremias Calandula Chitunda. Declara um solene não à guerra perante a comunidade internacional. Je vous dis non. Je suis ici pour vous dire, je ne reprendrai plus jamais, nem mon organisation, la guerre. Digo-vos que não. Estou aqui para vos afirmar que não retomarei mais, nem a minha organização, a guerra. Antes, o presidente Eduardo dos Santos fizera um discurso tecnocrático e económico-social sobre a reconstrução em Angola, sem referências diretas à UNITA, mas apoiado, no final, por Savimbi. Este programa deve ser considerado mais como um espaço de discussão dos fatores determinantes do crescimento econômico de Angola e do envolvimento dos nossos parceiros econômicos e financeiros, do que simplesmente como um pedido de apoio material, mais ou menos concessionado, de que o meu país carece neste momento. Angola e o seu povo contam uma vez mais com a vossa solidariedade. O passado foi marcado por divisões e guerras. O presente é de concertação na via da paz e reconciliação. Com o vosso apoio e compreensão, o nosso povo unido construirá na democracia a nova e próspera Angola de futuro. Muito obrigado. A imagem de reconciliação entre os dois homens escuda-se num formalismo de irrepreensível correção. A comunidade internacional veio em peso a Bruxelas. Falta ver até onde irão os contributos financeiros. E todos querem rigor e eficácia na aplicação dos fundos. Todos os esforços que sejam feitos pela comunidade internacional terão que ter como contrapartida a manifestação do lado angolano de uma clara vontade de consolidação do processo de paz e dos princípios de boa gestão, de transparência e de eficiência. E Portugal vai dar para Angola e bastante. Especificamente para esta mesa redonda do PNUD para Angola, iremos contribuir com aproximadamente 16 milhões de dólares, ou seja, 2 milhões e 500 mil contos. Um ambiente entre a esperança e o otimismo dominou a abertura da Conferência de Bruxelas. Dos Santos e Savimbi sabem que o compromisso de calar as armas vale os milhões da comunidade internacional. Mas a reconstrução de Angola pertence ainda ao futuro. Pedro Oliveira, RTP. Foram quebrados a partir do momento em que os espanhóis começaram a enviar armamento para aqui. O 000 foi quebrado. A partir do momento em que as FAPLA não acantonaram, a partir do momento em que a polícia antimotim foi criada. Portanto, isso, vamos ver, o país está em crise, é necessário salvarmos o país da crise. Isso pede abordagem política. Um plano de abater Jonas Savimbi é detectado horas antes da sua efetivação. E Savimbi retira-se para o Huambo no mesmo instante. Mas o partido de Luanda, como viu aqui no Huambo, com o apoio dos quadros da UNITA, com o apoio da população, até porque não sou um indivíduo que tem muito medo. E quando vieram à minha casa no Miramar dizer que eu devia partir, porque naquela noite iriam fazer um atentado, não acreditei nos atentados, porque... Mas finalmente eu tive que ceder. Já no Huambo,
Savimbi recebe a delegação dos partidos políticos na oposição no quadro do Diálogo para a Paz. Recebe a delegação das Nações Unidas, a quem entrega a carta de reconhecimento dos resultados eleitorais. A UNITA liberta o general Ngueto e outros oficiais generais que se encontravam no Ambo. E quando cheguei aqui no Ambo, decidi telefonar para o general Fransandal, para dizer que eu tinha saído e que devíamos encontrar uma maneira para conversarmos e evitarmos a guerra. E vieram cá, tanto faz o vice-presidente Chitunda, como o Salupeto Pena, como o Adolosi, o Alicerce Simão, que é secretário-geral, vieram cá. Portanto, não foi necessário saírem comigo naquela altura. Estiveram cá comigo, negociamos, regressaram com o Fransandalo. E sob garantia do general Fransandalo, então chefe do Estado-Maior das FAPLA, do governo do MPLA, e de Margaret Anstey, que era representante das Nações Unidas, envia toda a direção da UNITA para Luanda, na esperança de restabelecer o processo de paz. Não obstante a boa-fé de Jonas Savimbi, a 2 de novembro de 1992, o vice-presidente Jeremias Chitunda, o secretário-geral Alicerce Mango, o delegado provincial da UNITA Eliseu Chimbil, o chefe da delegação negocial na Comissão Conjunta Político-Militar Salupeto Pena e milhares de simpatizantes da UNITA são mortos em Luanda e no resto do país, sob o olhar silencioso dos observadores americanos, russos, portugueses e das Nações Unidas. Um dia, os homens de Luanda terão de reconhecer também que o que fizeram ultrapassou limites de divergência política e passou para a luta entre inimigos, não irmãos. Eu gostaria que nós mantivéssemos sempre as nossas divergências num quadro de irmãos. A UNITA é o partido de patriotas angolanos que ao longo dos anos provaram a sua disponibilidade total para com a pátria, oferecendo nos momentos mais difíceis as suas vidas. Queremos uma Angola onde o preto, o mestiço e o branco são antes de mais angolanos. Que estejam livres, que se sintam à vontade, que se possam realizar, que tenham as mesmas oportunidades na vida para se equipar, para equipar os seus filhos, para realizar a prosperidade material e espiritual. Sim ou não? Custou-me muito, isto tenho de admitir, muito mesmo muito, foi o massacre dos meus companheiros em Luanda, porque saíram do Ambo da minha casa. Quando eu senti que, anunciados os resultados das eleições, haveria tensão no país, decidi convocar os meus colegas e enviar uma delegação para Luanda. Tive esse cuidado, até como se fosse ainda hoje. Eu pedi que aquele que achasse que não podia partir, desistisse. Eu posso lhe dizer, o Dr. Valentim, que é o nosso secretário da Informação, hoje cá está vivo. Mas os outros, eu vou repetir exatamente o que disseram. O Chitunda, o vice-presidente, disse que ele também tinha receio, que não queria partir para Luanda. Mas para me cobrir, só ele que podia me representar e partia, nunca mais ouvi. O Salupeto estava mais otimista. Vamos partir também, porque é que os outros vamos fazer mal? O Alicerce, secretário-geral, dizia, também tinha medo, mas preferia partir. E partiram. Este foi um período mais duro da minha atribulada carreira. Não quis desistir, mas depois estava paralisado. Vai-se fazer o que depois? A guerra ganha intensidade. Militantes da UNITA continuam a ser perseguidos, presos e mortos, sob o olhar silencioso da comunidade internacional. Em janeiro de 1993, acontece a Sexta-feira Sangrenta, onde milhares de cidadãos da etnia Bakongo são mortos a pretexto de terem apoiado Jonas Savimbi nas eleições de 1992. A comunidade internacional não condena e ninguém diz nada. Angola vive hoje uma situação delicadíssima, uma situação que nos põe de facto a 1 milímetro da guerra, e de Portugal nós esperamos muito.
E de Portugal, de facto, não tem vindo aquilo que nós esperamos. De Portugal não veio sequer o lamento pelas mortes de milhares de pessoas, não veio o lamento pela decapitação de uma direção política. Sem esta direção política, os caminhos da paz são mais difíceis de serem trilhados. E não recebemos, de facto, de Portugal nenhum lamento. Quando a UNITA, no seu direito de defesa, começa a ganhar terreno, chegando mesmo a ocupar 2/3 do território nacional, as Nações Unidas, através da resolução número 486, sancionaram a UNITA no mesmo ano em que os Estados Unidos reconheceram oficialmente pela primeira vez o governo do MPLA. Savimbi envia seus quadros para Luanda para integrar o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, as Forças Armadas Angolanas e a Assembleia Nacional. Inicia também a entrega ao governo das áreas até então controladas pela UNITA. Enquanto acontece a extensão da administração do Estado, militantes e quadros da UNITA, ali encontrados, são perseguidos, torturados e mortos. Com quase todo o território entregue ao governo, à exceção do Bailundo, Mungo, Andulo e Nhareia, Savimbi aproveita a presença do medianeiro do processo de paz para pedir ao governo e às Nações Unidas para que a extensão da administração não se fizesse antes de se resolver a segurança dos seus militares. Tanto a Troika se considera com capacidade de mediação, com capacidade de equilíbrio, está lá, mas não tem sido visto. A atitude da Troika tem sido uma atitude de total hostilidade contra a UNITA. E não fica bem a própria Troika, porque a Troika, talvez, muitas vezes, foi mais dura que o próprio MPLA. Metrimbey sofreu um acidente 48 horas depois do pedido de Jonas Savimbi, que não chegou a ser atendido. No dia 5 de dezembro de 1998, José Eduardo Santos declara guerra total, sob pretexto da extensão da administração do território Andulo, Bailundo, Nhareia. Depois da tomada dessas áreas, o general João Batista de Matos, então chefe do Estado-Maior das FARC, declara que as Forças Armadas tinham a sua missão cumprida. Era hora dos políticos retomar. A guerra ganha intensidade. Militantes da UNITA continuam a ser perseguidos, presos e mortos, sob o olhar silencioso da comunidade internacional. Mesmo na problemática de 1992, que o Presidente da República levanta, apesar de ter esquecido também que em 93 houve a Sexta-feira Sangrenta, que foi direcionada contra os Bakongo, sem motivação política, aconteceu assim. Portanto, tudo isso precisa de ser corrigido e conhecido. Mas em 92, primeiro, é mentira que o governo insista na teoria de que a UNITA queria fazer golpe de Estado em Luanda. Não é verdade. Eu estava lá. E com tristeza, vivi momentos em que nós estávamos simultaneamente a matar-nos uns aos outros, mas a conversarmos no telemóvel. A conversarmos no Motorola. Parem vocês, aconteceu como ali, então como é que vamos fazer? A conversarmos, mas a matarmos-nos. E eu tive dificuldade de perceber como é que tínhamos tanta capacidade de violência na nossa vida. Muita capacidade de violência. E, sobretudo, porque na altura, a teoria que existe de que foi em combate não é verdade. Não é verdade. No caso do engenheiro Jeremias Chitunda, que estava no mesmo carro comigo, a tentarmos sair de Luanda. Portanto, decidimos, houve um momento em que houve negociações. Os americanos, na altura o secretário de Estado para a África, Herman Cohen, ligou para nós e disse-nos que o presidente Zé Eduardo dos Santos estava a propor um conceito de safe passage. Nós estávamos numa casa no Miramar, na casa do Dr. Savimbi, e entretanto havia tiroteio por toda a cidade. Os americanos intercederam junto do presidente Zé Eduardo e conseguiram ver se haveria um safe passage. O que é safe passage? Os funcionários das Nações Unidas iriam circular pelos sítios onde estivessem dirigentes da UNITA. Iriam tirá-los, depois levar para não sei onde. E o engenheiro Chitunda, na altura vice-presidente da UNITA, sugeriu que o mais importante não é safe passage. Nós, os dirigentes, vamos sair salvos e os pequenos cidadãos, membros normais, vão morrer. Não faz sentido. O que faz sentido é paremos com essa maluquice. Mas o secretário de Estado ficou de ligar
ao Presidente da República. Quando o Presidente da República percebeu que o que nós queríamos é que as coisas parem, que não seja safe passage para os dirigentes. Então o Presidente Zé Eduardo desligou o telefone. E nós decidimos sair. My name is Herman Cohen. My colleagues in the State Department call me Hank. And I want to tell you a bit of my experience in ending the war between the Angolan government and the rebel movement known as UNITA. In August 1989, President Gorbachev of the Soviet Union approached President Bush and said, you know, we're spending lots of money in Angola supporting that Marxist government. I'm just sick of it. We want to get out of there. Can you help us? Just end the war. Help us end the war. So shortly after that, James Baker, the Secretary of State, and I went to the independence ceremonies in Namibia. And this was in March 1990. And of course, there were lots of heads of state and ministers and what have you. So Secretary Baker said, let's have a conversation with the president of Angola, Eduardo dos Santos, see what we can do. So we set the meeting up, and Secretary Baker said, Mr. President, we're supporting this UNITA movement, but it's not to overthrow you. We're just giving them enough weapons so that you cannot defeat them. And this is a stalemate. Can't we start talks going to end this war? And Dos Santos said, yeah, that's a good idea. Let's end this war. And so we then then we flew up to Kinshasa in the Congo and met with Jonas Savimbi, the head of UNITA, and said, look, President Dos Santos looks like he's ready to talk. Would you be willing to get into negotiations? And Savimbi said, of course, that's what I've been fighting for. I want to negotiate a deal so that we can start a democratic process in Angola. Okay, who's going to be the mediator? And finally, both sides agreed it would be Portugal. So Portugal starts the mediation in around July 1990. And they were doing it in a resort hotel not far from Lisbon. It was called Bicesse. And it was actually a student hotel where people were learning how to be hotel managers, hotel busboys, and that sort of thing. So they were practicing on us. And we were observers there. So we had military people, we had diplomatic people. And I was going there about once a month, or once every 3 weeks, to try to break impasses. Okay, so in, let me see, it was late 1990, around October, President Bush is having a meeting with Gorbachev in Houston, which is Bush's hometown. And I get the word, the presidents want a briefing on what's happening in Angola. So you come to Houston and meet. So I go there, and it's a very elaborate setup. And I didn't meet with the presidents. I met with the two foreign ministers, James Baker and Shevardnadze of the Soviet Union. And my counterpart,
Assistant Secretary counterpart for Africa, Anatoly Adamishin, was there too. So they said, okay, what's happening with these negotiations? I said, well, they're really not going very far. They can't agree on very much. Savimbi wants a free and fair election, and Dos Santos is saying, join the government, you'll be vice president. Isn't that good? And Savimbi says, no, the only way I'll get into that regime is to have an election, and I'll get elected. Okay, so what do we, so Baker says, okay, keep negotiating, make sure it keeps going. But then Shevardnadze, he had these piercing green eyes, and he looks at me, he said, no, we will not tell them to negotiate anymore. You, Mr. Cohen, and you, Mr. Adamishin, now you go into a room, Mr. Cohen, you are UNITA, Adamishin, you are Dos Santos, you negotiate an agreement, and then we'll give it to them and say, this is the agreement. So I go into a room with Adamishin, and we work it out. We spent about 3 hours working out what we thought was an ideal, fair agreement. And we did it. And later we reported to Adamishin and Baker. He said, we think we have something here. And Adamishin said, okay, 3 weeks from now in Washington, in December 10th, we're meeting in Washington, and we're going to hand them this agreement and say, this is it. So we said, wonderful. The time comes, on the Angolan side, they have their senior minister, not foreign affairs, but a senior minister for civil affairs, Mr. Nascimento. And Savimbi is there for UNITA. And I give them this agreement. And they look at it and they say, yeah, it's not a bad agreement. We'll do it. Okay, let's do this agreement. Okay, so how do we celebrate this? President Bush invites Dos Santos to visit him at the White House. And the Russian ambassador invites Savimbi to visit him at the embassy. At first, Savimbi says, I can't go there. I go, what's the matter? He said, they have long-acting poison, so I'll go back to Angola, and 3 months later, I'll die. So he said, no, they're going to be okay. So he goes to the Russian embassy. Dos Santos comes to the White House. And who does he have with him? His 18-year-old daughter, who he had with a Russian lady when he was studying in Russia. Gorgeous young lady. And she walks into the Oval Office, and President Bush just melts. He said, oh, come on, sit in my chair. Here's the phone. Call anybody you want in the whole world. And it was just a wonderful meeting. And of course, Dos Santos was so happy. Bush was so nice to this guy who used to be our enemy, you see. So they started negotiations under the auspices of the United Nations. And they worked up to an election, but it's a tremendous logistical problem. It's a very large country. How do you get ballot boxes? How do you move the troops into encampments? And so we had an idea. The Arizona Air National Guard was going on their annual field trip, training. Get them to Angola, and they'll move the troops around, they'll move the ballot boxes and all that. And they agreed to do it. And they spent a whole month doing their annual training exercise in Angola, setting up the election and putting the troops in encampments and that sort of thing. And the election time came in September 1992. And we had given Savimbi equipment so that they couldn't cheat. And because they had somebody in each polling place, and they would immediately, by walkie-talkies, send the results to UNITA headquarters. Okay, the election takes place, and after midnight, the results come in. Dos Santos, 49%, Savimbi, 35%. A runoff is required, because you have to get a majority. Immediately, I get called to see Savimbi, and he said, they cheated. It's not a fair election. I say, how do you know they cheated? Well, we saw some ballots, some results in some places where third or fourth candidates had the exact same number of votes. I said, yeah, but not the main candidates. No, but that's proof of cheating. I want you to denounce this election. So I said, I can't. You accepted the United Nations. The United Nations has given the results. I can't contradict the United Nations.
So Savimbi got angry and he said, "I'm not talking to you anymore." And so we had a crisis meeting. The British sent a high-level guy. The Portuguese sent a high-level guy. We made an attempt to talk to Savimbi to accept the election because that's what he wanted. He could have been vice president. No, he wouldn't accept, and he decided to go back to war. And in my last visit there, they said, "You better get out of here because Savimbi is trying to kill you." So that was it. But when I went back to Washington, all of the right-wing supporters of Savimbi told me, "That's it, Secretary Cohen, forget about it. He lost the election, that's what he wanted. So as far as we're concerned, that's it." After the election, we did our best to try to convince Savimbi to accept it, and because the United Nations had certified it, and he was the only one not accepting it. He said, "No, I can't accept it. I'm going back to war." And during the campaign, very smartly had bodyguards who were really his fighters. He placed them all over the country as he was campaigning. So when he decided to go back to war, he was well placed to start fighting the government. And for a while, the government had a hard time getting the upper hand, but finally they did get the upper hand, but they never really defeated him till they brought in South African sharpshooters who were able to kill Savimbi, and that totally ended the war. Well, in our Angola experience, trying to end the war between the government and the UNITA rebel movement, I would say, be careful what you wish for. Savimbi, the head of the UNITA rebels, was offered the vice presidency, and we encouraged him to take it. But he said, "No, I want to come to power through a free and fair election. I don't want to join this Marxist government. So have an election." So he wished hard for an election, but he lost it. And therefore, he found it hard. He couldn't possibly accept that because he said, "The people love me. I was supposed to get elected." So that shows that you better be careful what you wish for. Em janeiro de 1993, acontece a Sexta-feira Sangrenta, onde milhares de cidadãos da etnia Bakongo são mortos a pretexto de terem apoiado Jonas Savimbi nas eleições de 1992. A comunidade internacional não condena e ninguém diz nada. Angola vive hoje uma situação delicadíssima, uma situação que nos põe de facto a 1 milímetro da guerra, e de Portugal nós esperamos muito. E de Portugal, de facto, não tem vindo aquilo que nós esperamos. De Portugal não veio sequer o lamento pelas mortes de milhares de pessoas, não veio o lamento pela decapitação de uma direção política. Sem esta direção política, os caminhos da paz são mais difíceis de serem trilhados. E não recebemos, de facto, de Portugal nenhum lamento. Quando a UNITA, no seu direito de defesa, começa a ganhar terreno, chegando mesmo a ocupar 2/3 do território nacional, as Nações Unidas, através da resolução número 486, sancionaram a UNITA no mesmo ano em que os Estados Unidos reconheceram oficialmente pela primeira vez o governo do MPLA. Savimbi envia seus quadros para Luanda para integrar o governo de unidade e reconciliação nacional, as Forças Armadas Angolanas e a Assembleia Nacional. Inicia também a entrega ao governo das áreas até então controladas pela UNITA. Enquanto acontece a extensão da administração do Estado, militantes e quadros da UNITA ali encontrados são perseguidos, torturados e mortos, com quase todo o território entregue ao governo, à exceção do Bailundo, Mungo, Andulo e Nhareia. Savimbi aproveita a presença do medianeiro do processo de paz para pedir ao governo e às Nações Unidas para que a extensão da administração não se fizesse antes de se resolver a segurança dos seus militantes. Portanto, a Troika se considera com capacidade de mediação, com capacidade de equilíbrio, está lá, mas não tem sido visto.
A atitude da Troika tem sido uma atitude de total hostilidade contra a UNITA. E não fica bem a própria Troika, porque a Troika, talvez, muitas vezes, foi mais dura que o próprio MPLA. Metrembey sofreu um acidente 48 horas depois do pedido de Jonas Savimbi, que não chegou a ser atendido. No dia 5 de dezembro de 1998, José Eduardo Santos declara guerra total sob pretexto da extensão da administração do território Andulo, Bailundo, Nhareia. Depois da tomada dessas áreas, o general João Batista de Matos, então chefe de Estado-Maior das FARC, declara que as Forças Armadas tinham a sua missão cumprida. Era hora dos políticos retomarem o seu trabalho. Não tendo atingido o desiderado de eliminar fisicamente Jonas Savimbi, Robert Fowler, presidente do Comitê de Sanções das Nações Unidas contra a UNITA, apertava cada vez mais o isolamento finalmente na Chipipa, pequena localidade, 20 km a norte do Huembo, território controlado pela UNITA, a que os militares do governo se deslocam, salientando que o fazem num gesto de boa vontade. Ainda algo descrente, a população local observa. 7 horas de conversações, mediadas pelas Nações Unidas e com a presença da troika de observadores. Nasce o compromisso para a cessação imediata das hostilidades, libertação dos prisioneiros de guerra e criação de condições para a livre circulação de pessoas e bens. No próximo dia 25, João de Matos e Ben voltarão a encontrar-se. A desconfiança esbate-se, alguns receios são ultrapassados e surge uma nova esperança num futuro sem guerra. Com certeza, vou mais esperançado e espero bem que tudo decorra de uma forma mais pacífica. O senhor encontrou por parte da UNITA receptividade às suas propostas? É perfeita, total disponibilidade. Manifestaram a sua intenção de participar ativamente na implementação dos acordos de Lusaka. Senhor General, o senhor tinha ideias de propor uma nova reunião com o General Ben. Fez a proposta? Foi aceite? Com certeza fiz a proposta, foi aceita. A proposta ficou, em princípio, assente para dia 25 de janeiro de 1995, em região a determinar, mas provavelmente ou em Cala ou em Akungo. Estou a sair da reunião animado. Quero pensar que, quando formos a passar a prática, as falhas sejam poucas. Há acordo já entre a UNITA e o Governo para que as Forças Armadas, de um lado e do outro, se afastem um pouco das posições críticas em Angola? A nossa agenda constava esse ponto e temos fases que vão ajudar exatamente a fazer o desengajamento das tropas. E é nisso que, como tem que passar primeiro, os políticos retomarem o seu trabalho. Não tendo atingido o desiderato de eliminar fisicamente Jonas Savimbi, Robert Fowler, presidente do Comitê de Sanções das Nações Unidas contra a UNITA, apertava cada vez mais o isolamento desse partido, proibindo a circulação dos dirigentes, diplomatas e até de seus familiares. José Eduardo Santos exonera o general João Batista de Matos e nomeia Armando da Cruz Neto, que, coadjuvado por Chipengo Nunda, comandando a perseguição impiedosa a Jonas Savimbi até a sua morte aos 22 de fevereiro de 2002. Porque não se muda o curso da história matando uma pessoa. Afeta-se e no sentido negativo. Os mortos não se esquecem em África, não se esquecem. Estão lá, fazem parte da história. Minhas senhoras e meus senhores, durante muitos anos
o nosso dia a dia foi marcado pela tristeza da guerra. Uma guerra que ceifava vidas, destruía bens e consumia grande parte dos nossos recursos e energias. Hoje, estamos na véspera de um acontecimento histórico. Os angolanos ansiavam desde há muito tempo pela chegada deste momento de paz e de certeza no futuro. Um novo cenário já se vislumbra no nosso horizonte. Começamos a sentir os primeiros efeitos benéficos da paz, porque ela já se manifesta na sua dimensão humana. São os membros de famílias separadas que voltam a encontrar-se, a mãe que reconhece o filho que supunha perdido, a esposa que reencontra o marido, alguém que toma conhecimento de que o irmão, afinal, está vivo, cidadãos desavindos que se combatiam de armas na mão, agora abraçam-se e confraternizam. Numa só palavra, é o reencontro da grande família angolana. Abrem-se, deste modo, novas perspectivas para todos os cidadãos nos vários domínios da vida social, política, económica, cultural e desportiva. É a paz. Esta palavra simples, com apenas 3 letras, é a essência da vida para nós, os angolanos, que aprendemos ao longo de 4 décadas o valor que a mesma encerra. Como já é de conhecimento de todos, chegaram a bom termo as conversações para o encerramento definitivo do conflito militar que tão duramente atingiu a nossa nação. Amanhã terá lugar a assinatura formal da Ata do Luena, que nos vai permitir dizer, com grande alegria, que a guerra em Angola acabou e a paz chegou para sempre. Perante o silêncio das armas, não posso deixar de apelar a todos os angolanos e angolanas, sem distinção, para que comunguem em toda a sua plenitude a paz. Para que isso aconteça, é necessário que cada um e todos nós sejamos capazes de perdoar e de esquecer. Isto é, de afastar os sentimentos de ódio e vingança que nunca poderão contribuir para a construção de um mundo mais digno e mais justo. Para o antigo diplomata, na altura, na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, José Eduardo dos Santos desempenhou um papel importante para o fim do conflito armado. Conseguido o objetivo, frisou, ainda orientou a instauração de anistia para todos que estiveram do outro lado da luta. Com essa postura, Luís Neto Quiambata entende que José Eduardo dos Santos evitou um banho de sangue que devia ser registado dias depois da morte de Jonas Savimbi. A intenção das forças era eliminar todos os sobreviventes que sobraram do lado da UNITA. Mas José Eduardo dos Santos empenhou-se pessoalmente para que tal tragédia não acontecesse. É efetivamente um homem da paz e a que o país deve saber honrar os seus feitos, defendeu. Para Luís Neto Quiambata, é preciso parar com a tendência de apagar da história as pessoas que deram por Angola. Para ele, José Eduardo dos Santos Guias teve uma importância capital para que hoje o país celebrasse os 19 de paz. Precisamos agora é nos reconciliar todos os dias. É um processo que todos temos a obrigação de seguir, apontou. Para o coordenador do Observatório Eleitoral, Luís Jimbo, o legado deixado pela governação de GES é difícil de separar da governação do MPLA porque o partido governante atuou sempre como uma unidade. No seu entendimento, não há legado de José Eduardo dos Santos sem governação do MPLA conforme explicou. Há sim um legado de Eduardo dos Santos em cada um dos membros do MPLA, onde também se inclui o atual Presidente da República. Naturalmente, o 04 de Abril pertence na história a José Eduardo dos Santos, assim como o Alvor Agostinho Neto, Holder Roberto e Jonas Savimbi, apontou.
ambição desmedida fraturou o país por seu lado. O professor de Ciência Política, Oliveira Castro, entende que, depois do estabelecimento da paz, não se olhou com preocupação para o alargamento das bases para a sustentabilidade do país. No seu entender, os bons indicadores econômicos que o país registrou durante o ano de 2008, como resultado das boas vendas do barril do petróleo, criou uma classe de governantes oportunistas, o que criou um contrapeso ao processo de efetiva reconciliação nacional. Conforme explicou, enquanto milhares de famílias sobreviviam com extremas dificuldades, pessoas ligadas ao poder aproveitaram para saquear o bem público para benefícios pessoas, com as consequências a se refletirem até aos dias de hoje. O que não foi bem feito no passado até agora se reflete na vida das populações. Poderíamos ter construído uma Angola melhor. E quando a injustiça é maior não há como falar-se em reconciliação, apontou. Precisamos conquistar a paz social. Já Lutina Santos, especialista em ciências políticas, entende que o dia 4 de abril marca o fim de uma trajetória político-militar difícil para Angola e os angolanos. Para ele, a partir desta data, os angolanos descobriram o verdadeiro sentido e significado da paz e estabilidade militar, sendo que foi igualmente, a partir desta data que se começou o processo de reintegração das famílias angolanas desavindas após anos de guerra civil e terminou, de um modo geral, o sofrimento dos angolanos. É uma data que ficará para sempre na memória coletiva dos angolanos por ter, sobretudo, marcado o fim de uma época difícil e o princípio de uma nova era, frisou. Para Lutina Santos, hoje, decorridos 19 anos de paz, a guerra é parte do passado, mas as suas repercussões manter-se-ão na história coletiva e servirão de lições para as sucessivas gerações de angolanos. O académico considera ainda que a conservação da paz é um dever de cada angolano e, em particular, dos políticos. Mas é importante lembrar que nós temos uma paz política e precisamos, com o esforço de todos, conquistarmos a paz social. Ou seja, aquela paz que deve restituir a estabilidade social e bem-estar a cada angolano. Por outro lado, Lutina Santos disse ainda que a paz permitiu uma abertura do país até na forma de se fazer política. Conforme explicou, nos anos 90 o ambiente político era dominado pelo MPLA, UNITA e FMLA. Com o estabelecimento da paz, frisou, houve a abertura para o estabelecimento de novos atores políticos. Notamos uma evolução aceitável e visíveis mudanças na forma de posicionamento dos partidos e dos políticos. Porém, temos de salientar que de 2010-2021 a emergência de uma nova sociedade civil e de novas formas de participação política influenciaram mudanças aceitáveis que deixam bons indicadores para o futuro, referiu. Uma governança de desafios olhando para o atual contexto. Luís Jimbo considera a governação de João Lourenço como sendo um símbolo de uma nova era em Angola sem precedentes em vários domínios, como da liberdade de expressão e manifestação, da impunidade e combate à corrupção. De acordo com Luís Jimbo, a governação de João Lourenço sofreu grandes golpes externos no capítulo econômico, como o registro do preço mais baixo do petróleo a nível mundial, a pandemia Covid-19, as mudanças climáticas e a seca no sul de Angola. Porém, em consequência destes fatores externos e de outros internos, já vividos na governação de José Eduardo dos Santos, disse que os angolanos estão a comemorar 19 anos de paz com mais fome nas famílias, mais desempregados e sem esperança e prosperidade a curto e médio prazo de vida. Porém, apesar destas zonas cinzentas, defende a necessidade de se preservar a paz. Na sua visão, conservar a paz se faz com atitudes e comportamentos político e cívico que restam a memória de dor da guerra e de todos aqueles que morreram na guerra sem ter em conta de que lado estiveram, para que a geração presente olhe para o passado com orgulho. Mais digno e mais justo para o povo angolano. Esta lei marca corresponde às necessidades e expectativas mais nobres do nosso povo,
e define as linhas mestras em que vai assentar o nosso futuro comum, é fruto de um prolongado debate aberto, livre e democrático com todas as forças vivas da nação. É também a garante da estabilidade política, econômica e social, pois previne e impede eventuais bloqueios institucionais e permite que todos os angolanos conheçam os seus direitos e deveres fundamentais, sem margem para qualquer dúvida. Com a promulgação da Constituição, provamos uma vez mais que temos capacidade para gerir e resolver os nossos próprios assuntos, sem interferências externas, e que sabemos ser originais e levar em conta a nossa realidade sem entrar em choque com os princípios democráticos universalmente aceitos. Entendo que a estabilidade política e militar do país, 38 anos depois da independência, está assegurada neste momento. E a instabilidade social, como é que a vê? A instabilidade social. Bom, não temos, pelo menos na minha percepção, assim à vista, qualquer risco de instabilidade social neste momento. Não é? Porque, como já lhe disse há pouco tempo, o governo está sempre preocupado com os problemas de caráter social e dá uma atenção muito particular à execução da sua agenda social. Não é? E temos, como disse há pouco tempo, o programa de combate à pobreza. A partir deste programa, procuramos mobilizar a sociedade para um esforço conjugado no sentido de atacar os problemas mais prementes. Portanto, eu penso que a sociedade, consciente desse esforço do governo e até com a sua própria participação, não é assim, esbate todos os fatores conducentes a uma possível perturbação ou instabilidade social. Não quer dizer que não haja focos, né? Quando em vez há pequenos grupos de jovens que se organizam para realizar manifestações, particularmente em Luanda, mas onde nunca reuniram mais de 300 pessoas. De uma maneira geral, são jovens com certas frustrações, ou porque não conseguiram, enfim, não tiveram sucesso durante a sua vida escolar ou académica, não conseguiram uma boa inserção no mundo do emprego, etc. Mas são fenómenos muito localizados. De uma maneira geral, acho que a perspectiva é de estabilidade, quer política, quer social, porque o governo e o partido do governo estão atentos a essas situações e, por isso, dificilmente penso que aqueles que queiram perturbar tenham condições para mobilizar gente e criar instabilidade. Não acha que o que aconteceu nas primaveras árabes possa acontecer aqui? Eles tentaram, logo depois das revoltas na Tunísia, no Egito, e depois do conflito que eclodiu na Líbia, tentaram aqui também incitar a juventude para realizar grandes manifestações. Utilizaram as redes sociais para comunicar às pessoas mensagens e estabelecer mecanismos de mobilização e sensibilização. Mas a verdade é que não pegou. Não pegou porque, como já disse há pouco tempo, há uma ação positiva, no sentido de melhorar as condições dos cidadãos. Nós próprios definimos em tempo oportuno a corrupção como sendo o segundo principal mal
que afetava a nossa sociedade depois da guerra, tendo em conta alguns excessos praticados por agentes públicos e privados que obtinham de forma ilícita vantagens patrimoniais para si ou para terceiros em prejuízo do bem comum, envolvendo sempre uma transgressão da lei e da norma de comportamento social. O nepotismo, por sua vez, era caracterizado como o favorecimento de parentes ou amigos próximos em processos de promoção profissional ou de nomeação para o exercício de função. Este conceito agora, com algumas modificações, sofreu uma evolução. Existem países que não reconhecem que o parentesco por si só seja um elemento suficiente para restringir o direito de alguém qualificado ser promovido ou nomeado. De facto, a promoção e nomeação de pessoas melhor qualificadas para o exercício de uma certa função constitui mesmo uma forma de proteção do interesse público e não deverá o Estado ficar restringido de nomear essas pessoas unicamente por razões de parentesco entre as pessoas envolvidas. Novas revelações do Luanda Leaks mostram como o esposo de Isabel dos Santos entrou para o negócio da joalharia. A compra do 27º maior diamante do mundo, descoberto em Angola, abriu as portas do empresário Sindica do Colo. A 4 de fevereiro de 2016, enquanto o país celebrava o dia do início da luta armada, era descoberto na mina de Lulo, na Lunda Norte, o maior diamante encontrado em Angola. Foi justamente esta pedra preciosa de 404,2 quilates em bruto que atraiu Sindica do Colo, o esposo de Isabel dos Santos, comprado em 2016 por 16 milhões de dólares americanos pela joalharia suíça de Grisogono. Para a compra inicial, segundo revela o Luanda Leaks, Sindica contou com o apoio do sogro, o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Desde 2011, 2012, a altura em que foi decidida a participação da Sodiam nesse negócio, o Estado não beneficiou de um único dólar. Para a entrada de Sindica do Colo na Grisogono, foi criada uma empresa no paraíso fiscal de Malta, a Vitória Holding Limited. A Sodiam ficou com 50% e a Melbourne de Sindica com 50%. Apesar da percentagem, o Estado angolano entrou no negócio com 78 milhões de dólares americanos. A empresa de Sindica com apenas 4 milhões. Para fechar o negócio, a mesma contratou outra empresa que cobrou 5 milhões pelos honorários. Os documentos revelam que a Elmer também é detida por Sindica do Colo. Com a crise, a joalharia de Grisogono perdeu entre 2011 e 2016 125 milhões de dólares americanos. O Estado angolano, através da Sodiam, teria absorvido a maior parte das perdas. Para tal, a Sodiam teve de se endividar para entrar no negócio, contraindo um empréstimo de 120 milhões de dólares ao Banco BIC de Isabel dos Santos, com juros de 9%. Esse investimento será um investimento que jamais será recuperado. Portanto, estamos aqui a falar de uma perda para o Estado de cerca de valores que, no total, poderão rondar acima de 200 milhões de dólares. A RFI
A minha intenção é prestar alguns esclarecimentos sobre a forma como nós conduzimos a coisa pública durante o meu mandato de Presidente da República. E vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios quando, na segunda quinzena do mês de setembro de 2017, fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, o Banco Nacional de Angola, como reservas internacionais líquidas. O gestor destas contas era o senhor governador do BNA, sob orientação do governo. O dinheiro todo ficava depositado nas contas do Tesouro Nacional. Portanto, tínhamos dois veículos: as reservas internacionais líquidas do Banco Nacional de Angola, que era mais de 15 mil milhões de dólares, e todas as receitas do orçamento eram inscritas no Tesouro Nacional. O Sr. Ministro das Finanças nominated a commission that will select systems on way of establishment of the Angolan Stock Exchange. During the first semester of 2014, we predicted that the operator specialized in trading era o gestor do orçamento com apoio do Ministério das Finanças. O MPLA corria sérios riscos de perder as eleições, tal quanto correrá os mesmos riscos em 2022 face à perseguição sem tréguas à pessoa de Isabel dos Santos. Nesta sorte, GES contratou uma empresa de marketing político para desenvolver atividades de estudo e análise no âmbito das eleições de 1992. Lu pediu a GES para transferir 20 milhões de dólares para os Estados Unidos. As sondagens eleitorais da empresa brasileira contratada por Dos Santos davam conta que o MPLA e o seu líder estavam mais próximos da derrota do que da vitória em 1992. Nesta década, os dirigentes do MPLA, quer membros do BP como do CC, apresentavam-se desprovidos de bens materiais, completamente pobres, no seu sentido lacto. Estando perto da porta de uma derrota que ninguém poderia evitar, José Eduardo dos Santos foi aconselhado a distribuir riqueza para os membros da cúpula forte do MPLA, que encontravam-se todos pobres na altura, fruto de uma política marxista-leninista que o Movimento de Libertação adotou como fruto das suas boas relações políticas e ideológicas com a ex-URSS. No entanto, o homem que hoje transformou-se no principal adversário do clã dos Santos, tendo-se especializado na perseguição implacável à primogênita Isabel dos Santos, ocupava o cargo de secretário para a informação do partido. João Lourenço era na verdade um dos homens de confiança do círculo de GES. Eduardo dos Santos, ressacado pela questão das sondagens, colocou-se a dispor de variadas opiniões do mundo sobre o que deveria ser a vida do partido, caso viesse perder as eleições.
já que as sondagens indicavam uma vitória clara da UNITA e do líder do Galo Negro Jonas Savimbi. Foi assim que assessores de François Mitterrand, na altura presidente de França, e de Boris Yeltsin, primeiro presidente da Rússia, após dissolução da União Soviética, teriam aconselhado que o mais assertivo seria distribuir o dinheiro à cúpula forte do MPLA, para que, numa possível retirada da vida política ativa, fizessem do dinheiro recebido como fonte de sustento de suas famílias. Neste âmbito, José Eduardo reuniu a cúpula do partido e transmitiu seu pirronismo. No encontro, o ex-presidente afirmou a todos que era do seu agrado galardoar a todos que serviram o MPLA durante aquele tempo, e que tudo estava consumado, e a UNITA tinha tudo para vencer as eleições em 1992. Dos Santos afirmou que, caso o MPLA perdesse as eleições em 1992, com o dinheiro dado por ele, cada membro do partido podia seguir a sua vida privada e definir o seu futuro. O medo chegou a todos e poucos se arriscaram em guardar o dinheiro entregue pelo então ex-presidente, em Angola. Gés sabia que em Savimbi morava um ódio terrível de levar a cúpula do MPLA às barras do tribunal, e perpetrar uma vingança inevitável aos do MPLA, embora seus dirigentes eram totalmente pobres, tal quanto JLO realiza hoje contra Isabel dos Santos e o clã dos Santos uma perseguição imparável. Por isso, era arriscado os seus coetâneos guardarem o dinheiro recebido em Angola. Seria mais prudente colocá-lo no exterior do país, afirmava o ancião mais importante do MPLA e mais respeitado naquela época no plano internacional. Julião Paulo Dino Matroce, Roberto de Almeida, Maria Mambo Café, e tantos outros tubarões do MPLA que não sentiam o medo a tocar-lhe a cabeça, chegaram de erguer-se de coragem e arriscar a colocação do seu dinheiro nos bancos angolanos. Marcolino Moco, Pedro de Castro Vandunelo e tantos outros estremeceram de tanto medo de guardar o seu dinheiro em Angola. Foi na diáspora onde passaram a enterrar o maço de dinheiro que receberam de Gés. João Lourenço, o homem que tornou-se no principal perseguidor do clã dos Santos, na altura, na esfera de um dos homens mais fortes do círculo do MPLA, pediu ao então presidente do partido e da República José Eduardo dos Santos, para que os seus 20 milhões de dólares oferecidos fossem transferidos para os Estados Unidos. Foi na terra de George Washington onde João Lourenço, atual presidente da República e do MPLA, pôde investir os 20 milhões de dólares recebidos. Tendo construído uma das casas mais luxuosas dos EUA e constituído empresas em seu nome. Para além dos EUA, partiu para a terra do funk e do samba, a terra de Lula da Silva, onde dedicou-se a investir o seu dinheiro, tendo erguido lá uma mansão de luxo. João Lourenço não ficou por ali, foi na terra de Luís de Camões onde também ergueu uma casa vestida de tanto luxo que nem mesmo ao nível do Império Romano existia no tempo do Imperador Júlio César. Ndalo, na altura, era o coplipa do reino de Angola, era em Ndalo em que tudo circulava, solicitou ao ex-presidente Eduardo dos Santos que o seu dinheiro fosse-lhe entregue nos Estados Unidos de América. Ndalo, o general dos generais, investiu na empresa imobiliária, com a aquisição de 2 propriedades em Carolina do Sul. Lourenço, embora tenha de prosseguir de forma demasiada Isabel dos Santos, deve saber que ele foi um dos mais beneficiados pela corrupção que tenha ocorrido no país, e não se justifica a perseguição que faz contra a figura de Isabel dos Santos. Se a memória não lhe escapa, lembrar-se e a que foi mediante uma tremenda fraude eleitoral que se fez presidente dos angolanos em 2017. Com a recessão de mais de 150 milhões de dólares da Sonangol, cuja mão manipuladora tinha como origem Manuel Vicente. Desde logo, sem a dita corrupção nas eleições de 2017, João Lourenço não seria o presidente da República de Angola.
não se justifica que faça de Isabel dos Santos no único alvo de todas as intenções da justiça angolana, enquanto ele próprio se tornou presidente de Angola à custa da corrupção da entourage. Lourenço elegeu o combate à corrupção, mas parece que a única pessoa visada no dito combate à corrupção é apenas Isabel dos Santos e mais nada. Da entourage, ninguém diz nada. No âmbito da política de repatriamento de capitais, foi-lhe solicitado uma declaração de património, para que JLO e sua esposa fossem o exemplo no processo de repatriamento de capitais, mas sabendo ele que era multimilionário, Lourenço recuou desde o primeiro minuto, nunca apresentou nenhuma disponibilidade para expressar-se numa declaração de património. João Lourenço foi citado recentemente como possuidor de variados negócios secretos. Nesta matéria, consta-se presente como acionista do Banco Sol e do Banco Angolano de Investimentos, BAI. Apresenta-se ainda como uma das personalidades do regime com ações na Orion, agência de publicidade e produção. Empresa essa forjada na corrupção através da famosa Lava Jato brasileira que colocou preso Lula da Silva. Neste âmbito, João Lourenço recebeu de Lava Jato brasileira cerca de 15 milhões de dólares de suborno da multinacional brasileira Odebrecht. Lourenço não ficou por aqui, aliás, é um multimilionário conhecido nas lides do regime do MPLA como detentor de variadas riquezas em paraísos fiscais. Com o dinheiro retirado dos cofres do Estado angolano, JLO construiu no bairro do Talatona um condomínio de enorme luxo, tendo pago com uma verba que recebeu a partir do Banco BIC. A construção desse condomínio teve a mão direita do Estado angolano. João Lourenço com a mão direita retirou o dinheiro do BESA, tendo deixado o BESA na falência sob a alçada do seu amigo e protegido Álvaro Madaleno Sobrinho, tendo com esse dinheiro investido em fazendas por Angola fora. Os milhões e milhões de USD levantados de forma ilícita no BESA, sem nenhuma garantia por João Lourenço, nunca mais voltaram a ser devolvidos por ele. Antes das eleições aliou-se a Manuel Vicente, com o qual terá realizado variados acordos secretos, tendo-se também constituído testas de ferro para dar sequência dos seus variados negócios em paraísos fiscais. Tem sido essa a sua via para manter viva a sua riqueza adquirida de forma ilícita em Angola. A constituição de testas de ferro por incompatibilidade de funções, assim, cozinheiras, escriturários, estafetas ou motoristas se transformam em empresários e detentores de riquezas variadas presentes em paraísos fiscais. Gês e sua parentela ficaram com alguma parte de bolo, mas os outros não ficaram propriamente com migalhas. Por diferentes razões, os coetâneos de Gês enriqueceram da mesma forma que ele. Não se duvida da riqueza de Manuel Vicente, que já se fez na maior riqueza de África, tendo-se transformado não apenas no homem mais rico do país, mas no indivíduo cuja riqueza supera a da própria nação. Manuel Vicente enriqueceu de forma ilícita, à custa do branqueamento de capitais, tráfico de influência, nepotismo, peculato, associações criminosas, desvio de fundos do Estado e negócios ilícitos. Álvaro Sobrinho, que desviou alegadamente mais de 800 milhões de USD, não pesa sobre as suas mãos nenhum processo judiciário. Aliás, quer Vicente, quanto Álvaro Madaleno Sobrinho tratam-se de serem os homens mais protegidos de JLO. Enquanto isso, Isabel dos Santos tornou-se vítima de um processo implacável de perseguição no país e pelo mundo fora. José Eduardo dos Santos, Guias, deixou a presidência de Angola e do MPLA em 2017 e 2018, respectivamente. O ato marcou o epílogo da trajetória política de um homem que há 38 anos vinha marcando a vida dos angolanos. Representou, também, a partida de um cidadão que deu o seu melhor quando se entregou a sério. Nacionalista e patriota, Gés respondeu ainda jovem ao apelo da terra, aderindo de corpo e alma à luta de libertação. A sua partida representou, também,
o fim de um período cinzento na história de Angola. Se com uma mão fez o melhor que podia, foi até ao limite, manteve este país unido, deu o peito às balas quando a ameaça de desintegração provocada pela UNITA e pelo apartheid era inegável. Com a outra mão agarrou os seus próximos para adorná-lo de riquezas. Parte dos 3 mil milhões de euros do buraco do BES ficaram na esfera do presidente angolano Eduardo dos Santos. A revelação foi feita ontem à noite por Paulo Moraes na CMTV. É um dos grandes mistérios do caso BES. Afinal, qual foi o destino que tiveram os mais de 3 mil milhões de euros que o BES teria transferido para a sucursal em Angola? Uma interrogação esclarecida em direto na CMTV, Paulo Moraes garante que grande parte do dinheiro ficou na esfera do presidente angolano. O primeiro dos empréstimos é um empréstimo de 800 milhões de dólares a Armados a Eduardo dos Santos, a Marta dos Santos. Quanto? 800 milhões de dólares para ela levar a cabo um empreendimento imobiliário em Talatona, que é perto de Luanda, com o construtor José Guilherme, curiosamente, aquele que deu uma prenda de 14 milhões ao Ricardo Salgado. Esse é o maior dos empréstimos. Depois há muitos pequenos empréstimos, de cerca de 10 milhões de dólares, a quase todo o Comitê Central da MPLA, a pessoas como Roberto Almeida, que é vice-presidente da MPLA, Ferreira Pinto, João Lourenço, Piedade dos Santos e outros. Independentemente das razões político-constitucionais que o levaram a sair da presidência, Gés e a sua geração estão ligados por outra razão, cumpriram o seu papel. A nação agradece o quanto deram, e teve de aceitar que chegou a hora de entregar o testemunho. Se esses mais velhos querem portar-se à altura do MPLA, deveriam parar de perseguir Isabel dos Santos, sua primogênita. Seria a melhor homenagem que lhe poderiam prestar. Gente que gaba a sua magnanimidade deveria exercer um pouco de grandeza. Seja por ele, seja pelo MPLA, mas que seja sobretudo pela nação. Por outro lado, se por acaso alguém já não se lembra, recordemos. Jesus esqueceu-se de alguns companheiros de jornada, mas ninguém deve ignorar o seguinte: não há inocentes. Até mesmo o neto que tanta honra e glória tem-lhe sido prestados não é nenhum inocente. Foi pela mão direita de Neto onde partiu a ordem escrita para o assassinato de variadas famílias no dia 27 de maio de 1977. Viriato da Cruz, o arquiteto do MPLA, Matias Miguéis e tantos outros, mereceram de Neto um fim triste. Mário Pinto de Andrade conheceu o exílio político forçado. Por fim, foi-lhe entregue a morte gratuita, sem oportunidade alguma de poder voltar à pátria na qual chorou e lutou ao longo da sua mocidade. No entanto, ninguém se deve esquecer pelo seguinte: não há inocentes. Como se diz na obra de Pepetela Jaime Bunda, agente secreto, quem parte e reparte se não é burro, fica sempre com a melhor parte. Já sabemos que Manuel Vicente e tantos outros ficaram com a melhor parte. Mas também é verdade que as outras partes, como a de João Lourenço, não são exatamente migalhas. Por conseguinte, excelentíssimo SR. Indicador ordinal masculino Presidente da República General João Lourenço, faça o que a nação espera. Não tome a saída de Gés como uma oportunidade de mandar no MPLA e perseguir Isabel dos Santos e os demais membros do clã dos Santos. Que ninguém menospreze os feitos de Gés pela paz, pela reconciliação nacional, pela reconstrução nacional e pela unidade nacional. Não se justifica até então a perseguição sem tréguas feita contra a pessoa de Isabel dos Santos, porque João Lourenço não é nenhum inocente, é parte do sistema que dilapidou o dinheiro que era de todos os angolanos. Dê um basta SR. Indicador ordinal masculino Presidente à perseguição a Isabel dos Santos. Bem, haja. E sacrifícios que têm consentido na luta pelo nosso bem-estar e pela nossa liberdade. Aceitem os meus votos de um ano novo feliz e cheio de prosperidades. Viva Angola! Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, pelas suas palavras. Esta é a minha última intervenção na qualidade do Presidente do MPLA.
função que honrosamente desempenho desde 21 de setembro de 1979, quando, em circunstâncias alheias à minha vontade, fui escolhido pelo Comitê Central do MPLA para substituir o falecido presidente Antônio Agostinho Neto. Não foi, como disse na altura, uma substituição fácil ou possível, camaradas, mas apenas uma substituição. Submetendo uma decisão do Comitê Central do nosso partido, cumpro hoje o honroso dever de prestar sermão nesta cerimônia solene de investidura para assumir os cargos de Presidente do MPLA Partido do Trabalho, Presidente da República Popular de Angola e Comandante em Chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. Mas apenas uma substituição necessária. Alguns dos camaradas aqui presentes sabem que eu nunca ambicionei tal cargo e nem tampouco pensei que pudesse permanecer no mesmo tantos anos. Mas as circunstâncias históricas e políticas assim determinaram. Procurei, ao longo destes anos, dar o meu melhor de mim, aquilo que estava ao alcance das minhas forças, das minhas capacidades intelectuais, alicerçadas nas profundas convicções políticas e ideológicas que, desde a juventude, nortearam a minha vida. Não existe, naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros. E assumo que também os cometi. Pois só deste modo os podemos ultrapassar. O erro é parte integrante do processo de aperfeiçoamento. Por isso se diz que aprendemos com os erros. Hoje, dia 8 de setembro de 2018, é de cabeça erguida que estou neste grande conclave do nosso partido para, na presença de mais de 2.000 delegados, com a convicção de ter cumprido o meu papel e pronto para passar o testemunho da liderança do partido ao seu próximo presidente. Para trás ficam anos de luta, de resiliência, de firmeza, de camaradagem e de solidariedade para que o MPLA se afirmasse como um grande partido vencedor, servindo os interesses superiores do povo angolano. Todos juntos, jovens, mulheres, homens, militantes e povo em geral, nos batemos pela edificação deste grande movimento, deste grande momento, deste grande monumento que se chama o Partido MPLA. De um partido de cerca de 35.000 membros, em 1979, o MPLA cresceu
e tem hoje mais de 4 milhões de membros. Caros camaradas, começa neste 6º Congresso Extraordinário a nova era na vida do nosso partido. O Comitê Central e o novo presidente do partido terão a incumbência de manter a rota do MPLA no rumo certo, o que implica preservar os princípios e valores do MPLA, manter a unidade e a coesão internas, estimular os militantes, aprimorar a nossa organização, mobilizar o povo e o eleitorado a fim de obtermos novas vitórias. Caros delegados, deixo-vos o meu modesto legado para que continuem a trilhar os caminhos preconizados pelas figuras cimeiras da nossa história recente. Deixo aqui uma palavra de profunda gratidão a todos quantos com zelo e dedicação apoiaram sempre durante estes anos no exercício da minha presidência no partido, tornando possível o seu crescimento e fortalecimento. Trago-vos no coração, onde reservo um lugar especial para o povo angolano, este meu agradecimento e o facto de reafirmar aqui que estamos juntos e estaremos juntos no futuro. Muito obrigado. José Eduardo dos Santos e João Lourenço é o que é. Os dois homens estão definitivamente de costas voltadas e por estes dias Barcelona é um centro relevante da oposição ao executivo angolano. O que também não se sabia nessa altura, apesar estamos em 16 de abril de 2019, quando José Eduardo dos Santos sobe a bordo de um avião da TAP, a companhia aérea portuguesa. Tem como destino Barcelona, em Espanha, depois de uma rápida escala em Lisboa. Não viaja na TAG, é um facto. E é uma mensagem que só mais tarde seria claramente entendida. Dos Santos partia para o exílio. Esta passagem do hemisfério sul dizem que João Lourenço tudo terá feito, incluindo deslocar-se pessoalmente ao Miramar para dissuadir o presidente emérito do MPLA e ex-presidente da República de Angola a não deixar o país num avião da TAP. A surpreendente decisão do ex-presidente da República se fazer transportar em aeronave comercial estrangeira em detrimento da própria companhia de bandeira TAG na sua deslocação à Europa contraria diligências protocolares e logísticas desencadeadas pelo Estado angolano nas últimas semanas, que pôs à sua disposição uma aeronave compatível com o seu estatuto, lamentava um comunicado divulgado pelo Palácio da Cidade Alta. O homem está profundamente magoado. Alguém desabafou em Luanda. Nessa altura, José Filomeno dos Santos, o filho mais velho, estava detido no Hospital-Prisão de São Paulo, acusado do crime de peculato em atividades relacionadas com o Fundo Soberano de Angola e de branqueamento de capitais, burla e associação criminosa no caso do desvio de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola. Neste caso, acabaria por ser condenado em agosto deste ano de 2020 a 5 anos de prisão. Isabel dos Santos, a primogênita,
Depois afastada da Sonangol e de diversos projetos como o novo Porto do Dande ou a barragem de Cacula-Cabaça, estava a viver fora de Angola desde o verão do ano anterior. José dos Santos, deputada eleita pelo MPLA, mandato que seria suspenso pelos órgãos de jurisdição do partido, também estava a viver no exterior. O ex-presidente já tinha dado sinais que algo corria mal entre ele e o seu sucessor. José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz, não participou um tempo antes, a 23 de março, nas cerimônias do primeiro aniversário do Dia da África Austral, que coincide com a Batalha do Cuito-Cuanaval, uma das mais marcantes batalhas da Guerra Civil Angolana. O homem que em abril de 2019 deixava Angola a bordo de um avião da TAP, disse numa entrevista a uma televisão portuguesa em 2013: como gostaria de ser recordado na história? Como um bom patriota. Quem assistiu ao 6º Congresso Extraordinário do MPLA nos primeiros dias de setembro de 2018 sentiu a emoção que trespassou a sala cheia no Centro de Conferências de Belas, quando José Eduardo dos Santos passou o facho do partido a João Lourenço. Muitas e muitos foram os que não conseguiam controlar as lágrimas. Mas os mais atentos sentiam a tensão no ar. Muitos sabiam que José Eduardo dos Santos só deixou a presidência do partido muito pressionado, empurrado mesmo. Dos Santos sabia que, perdendo o partido, perdia o que lhe restava de um poder que teimava em escapar-lhe entre os dedos. Também porque João Lourenço não estava disponível para quaisquer bicefalia, em teoria e muito menos na prática. Além do mais, já tinha na cabeça que o combate à corrupção, a falta de outros meios de eficácia, só seria efetivo se o imenso poder da família dos Santos fosse derrubado, pedra sobre pedra, até ser reduzido a escombros, mesmo que isso acarretasse custos políticos. O presidente estava determinado e, tal como o seu antecessor, queria ser o número 1 no país e no partido. João Lourenço foi eleito, e a palavra eleito tem de ter sempre outra interpretação quando se trata do MPLA, presidente do partido, a 8 de setembro de 2018. No seu discurso, já como presidente do Partido dos Camaradas e com José Eduardo dos Santos na sala, João Lourenço foi muito claro nos seus recados. Naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros. E assumo que também os cometi. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. A bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia, afetam a confiança dos investidores, porque minam a reputação e a credibilidade do país. Estes males apontados aqui são o inimigo público número 1, contra o qual temos o dever e a obrigação de lutar e de vencer. Nesta cruzada de luta, o MPLA deve tomar a dianteira, ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda.
perdeu o marido e os filhos pela justa luta do povo angolano. Aquela mulher toda vestida de preto, aquela mamã. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez adressée. Et nous sommes très heureux d'être ici en France, moi-même et la délégation qui m'accompagne. Nous sommes bien accueillis, nous nous sentons très bien ici à Paris. D'ailleurs, il fait beau. Et donc, nous espérons que cette visite va donner une nouvelle impulsion pardon, au rapport d'amitié et de coopération qui existe heureusement entre l'Angola et la France. Je vais suivre mes propos en portugais. J'espère que vous comprendrez. C'est plus facile pour moi de m'exprimer de façon plus précise dans la langue que nous utilisons chez nous, c'est la langue officielle, donc la langue portugaise. Senhor Ministro Laurent Fabius, Ministro dos Negócios Estrangeiros, senhores ministros, senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores. Senhor Ministro, eu agradeço pela sua hospitalidade e por ter cedido as instalações do seu Ministério para a realização deste encontro com a classe empresarial francesa. O dinamismo e a capacidade criadora desta classe empresarial são subejamente reconhecidos no mundo. A França é um dos países mais desenvolvidos do nosso planeta e tem com a África laços históricos, mantendo relações económicas diversificadas com quase todos os países do nosso